Oi, gente, que bom estar com vocês, falar um pouquinho sobre o nosso estudo semanal do Vem Segue-me. Quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência. Esse estudo me chamou a atenção pelas muitas doutrinas, por tanta coisa que a gente precisa estudar e se aprofundar. Mas especialmente teve algo que me chamou muito a atenção já na sessão 129. E é sobre esse ponto específico que eu gostaria de comentar com vocês, porque eu senti realmente que deveria falar sobre isso. E uma coisa que eu achei muito interessante e decidi falar sobre isso é exatamente pelo momento que nós vivemos, para que a gente possa realmente reconhecer e não cair nas artimanhas do inimigo. Nessa sessão, Joseph ele estava realmente preocupado porque já havia acontecido de chegar um membro da igreja e dizer que tinha recebido a visitação de um anjo. E quando descreveu para Joseph, ele percebeu que aquela pessoa havia sido enganada. E eu tenho certeza que todos nós já passamos por experiências parecidas. Às vezes uma pessoa está tão desesperada, às vezes morreu o filho, morreu o marido, aquela ânsia desesperada de saber o que vem depois, como eles estão, se estão bem, que muitas vezes essas pessoas recorrem a determinados locais, a determinadas práticas. E é comum as pessoas depois dizerem, não, eu vi o meu filho, ou eu recebi uma mensagem do meu filho, né? E a gente precisa ter muito cuidado, que nós precisamos lembrar que o Satanás ele se disfarça muitas vezes de um anjo de luz. Então, para que a gente possa entender realmente essa sessão, vamos voltar um pouquinho lá na nossa vida pré-mortal, porque todos nós vivíamos lá como espíritos. E nós sabemos, está lá descrito no livro de Apocalipse, que houve uma guerra nos céus, que Miguel e os seus anjos lutaram, contra a serpente que é Satanás. Então nós sabemos que Miguel, que nós conhecemos como Adão, estava lá e lutou, com aqueles que aceitaram esse plano e que Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos espíritos. E esses espíritos que vieram para a Terra, eles não receberam um corpo, porque eles não aceitaram o plano. O plano era exatamente esse: eu venho à Terra, recebo um corpo mortal, venho para desenvolver fé, passar por experiências, vou ter a liberdade de escolha. E esse plano, o Satanás se opôs, porque ele queria que todo mundo obedecesse cegamente, todo mundo estava obrigado a obedecer, que a glória seria dele, o livre arbítrio, esse arbítrio moral seria retirado dos homens. Então, nós já conhecemos bem essa história. Então, o Satanás ele foi jogado na terra, ele foi lançado na terra com os seus anjos. Então, veja bem, o Satanás ele não passou pelo véu do esquecimento. Ele não tem um corpo físico. E ele está aqui na terra e ele vai muitas vezes nos observar, nos tentar e tentar atrapalhar o plano de Deus. Precisamos lembrar que o Satanás é um imitador. E ele vai sempre imitar esse plano. E vai tratar de confundir as pessoas, para que as pessoas se desviem das verdades do Evangelho. Todos nós lembramos quando o Senhor vê o Satanás e diz para ele, de onde vens? E ele diz, de rodear a terra. E o Senhor fala para ele, observaste tu, o meu servo Jó? Todos nós conhecemos essa passagem. Então, o Satanás muitas vezes vai estar nos observando. Talvez, se a gente trouxesse para o nosso contexto, para os dias atuais, a pergunta, fosse, observaste tu a minha serva Rosângela? Ou a minha serva Maria? Ou Joana? Ou o meu servo João? Ou o meu servo Brás? O Senhor, precisamos lembrar que o Senhor, muitas vezes, ele sabe que o Satanás está ali. E ele vai permitir que o Satanás nos tente
faz parte desse teste da mortalidade. Tanto que ele tentou Jó de todas as maneiras. A única coisa que não foi permitido foi que ele tirasse a vida, porque ele não tinha esse poder. Então, que o Satanás existe é real, que existem os seus anjos é real, que esse poder está sobre a terra e que ele vai a todo custo tentar, que essa obra fracasse. E nós somos os instrumentos do Senhor aqui na terra. Muitas vezes ele vai tentar nos usar, ou usar pessoas próximas. Quantas vezes nós, santos dos últimos dias, somos caluniados, quantas vezes nós somos perseguidos por aquilo que nós acreditamos e quando a gente está fazendo tudo certo. A gente vê isso claramente na vida de Joseph, o quanto ele foi perseguido, o quanto ele foi processado, ele foi preso. E quando ele teve a primeira visão, de todas as maneiras como Satanás tentou impedir que acontecesse aquela visão. Ele viu tudo ao seu redor, tudo escurecer, cair em trevas profundas, travar sua língua de modo que ele não podia fazer aquela pergunta que resultaria na restauração do Evangelho. Ele viu esse poder do mal ao seu redor. Então, esse poder é real. Ponto. Então, quando Joseph ele deu essa sessão, ele falou sobre algumas chaves importantes para que a gente possa exatamente reconhecer anjos ministradores, espíritos ministradores ou espíritos que estão se passando por anjos ou por espíritos ministradores, mas que são da parte de Satanás. Então, ele tentou nos instruir e abrir os nossos olhos em relação a isso. Então, ele fala que sempre que aparecer um anjo ministrador, esse anjo de luz, ele será um ser ressuscitado, terá um corpo de carne e ossos. Certo? Então, a gente vai poder ver esse corpo de carne e ossos. Aí ele falou ainda sobre outros espíritos ministradores que não possuem um corpo, mas porque eles eram tão justos que adquiriram a sua glória. Esses espíritos, muitos deles estão na pré-existência e vêm à Terra com missões específicas, com mensagens específicas para determinados servos do Senhor. Ou pode ser também pessoas que já partiram desse mundo, mas que também têm missões específicas. E aí ele fala que a maneira de reconhecer quando aparecer um desses seres, se eu der a mão e ele apertar, ele tem um corpo de carne e ossos, ele é um ser ressuscitado, é um anjo ministrador. Se for um espírito ministrador, que não tem um corpo físico, e você der a mão para ele, ele não vai apertar a sua mão para não confundir você, mas ele vai dar a sua mensagem. Ele vai dizer por que ele veio. E existe uma terceira hipótese aí, que é quando te aparece um espírito do Satanás, que pode ser o próprio Satanás ou um dos seus seguidores. Esse espírito não tem carne nem ossos. E quando você der a mão e ele, como imitador, vai também tentar te dar essa mão, você vai apertar e você não vai sentir corpo. Então você vai saber que você está se tratando de um espírito maligno. Então essas instruções foram dadas para que a gente não fosse enganado. E isso me lembrou bem uma experiência que eu passei na missão, uma experiência muito pessoal, que eu vou compartilhar com vocês para exemplificar como esse poder existe e como esse poder é realmente real. Eu estava na ocasião em Pindamonhangaba, com a minha companheira paraibana, Sister Oliveira, e uma noite eu tive um pesadelo. Sabe aqueles pesadelos que você não consegue despertar? Que você tenta reagir e você não consegue ter forças, que você tenta gritar e trava. Eu tive um pesadelo e a noite inteira eu sonhava com uma floresta escura, muito escura. E aparecia o Satanás para mim e tentava possuir o meu corpo, ele tentava entrar em mim. Então foi uma verdadeira luta, porque eu corria e ele corria, e então ficávamos lutando e aquilo tentando tirar as minhas roupas sagradas. E eu não sei quanto tempo, mas eu tentava
me libertar do pesadelo e eu não conseguia. Então eu comecei a cantar hinos mentalmente, comecei a orar, 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 orar e por fim eu despertei. Era madrugada. Mas quando eu despertei, eu me dei conta que eu tinha alguém sobre mim. Então eu estava deitada na cama e literalmente eu tinha uma pessoa cobrindo em cima do meu corpo. Quando eu me dei conta, eu sentia toda a minha roupa. Alguém puxava a minha roupa, era uma força muito grande, né? E que eu sentia claramente que era algo ruim. Então, naquele momento, no meu desespero, sem poder falar, com aquilo sobre mim, tentando tirar o meu garment, eu lembrei dessa escritura de Doutrina e Convênios. E eu tentei colocar a minha mão para que essa pessoa, né, esse espírito, apertasse a minha mão. E eu vi uma sombra sobre a minha mão apertando. Mas eu não senti corpo. Então, naquele momento, eu sabia que era um espírito maligno. E comecei a orar mentalmente, comecei a pedir ajuda ao Senhor, pedir. Eu sentia todo, eu dormia num beliche, eu sentia todo o beliche estremecendo. E finalmente, quando eu consegui me libertar, já estava amanhecendo o dia, eu estava exausta. E eu contei a experiência para minha companheira. Então a Cícera Oliveira falou assim para mim: eu também tive um pesadelo a noite inteira. Eu não conseguia acordar. Mas eu não lembro como foi o pesadelo. Eu só consegui acordar com um barulho do beliche. Eu dormi em cima e ela embaixo. Um barulho bem grande, né? O movimento do beliche. E aí eu acordei. Que já foi quando eu acordei, também estava amanhecendo o dia. E que era o meu esforço ali tentando fazer com que aquela força não se apoderasse de mim. Eu não sabia, mas a minha companheira, naquele final de semana, ela acabou sendo transferida. E eu ia receber uma companheira nova. Então eu fiquei muito preocupada e disse não, né? Eu espero que esse sentimento tenha passado. Chamei os elders para que pudessem dar uma bênção na nossa casa. Era o Elder Gaurão na época, que mora em Aracaju. E eles deram uma bênção na nossa casa e eu fui receber a minha companheira. E nós íamos para uma capela, encontrava todo mundo e fazíamos as trocas de companheiros ali. E eu recebi a minha companheira e no momento em que eu a encontrei, eu senti algo estranho. Porque eu fui muito animada a conversar com ela, mas ela não me olhava nos olhos. E eu fiquei, nossa, tem algo errado. E nós voltamos para casa de ônibus, já tarde da noite, e quando nós voltamos para casa, eu tentava falar com ela e ela não falava comigo. Ela ficava de cabeça baixa com a mão assim, ó, apertando. No trajeto de volta para casa, as malas pesadas, o caminho era longo da rodoviária a pé até a nossa casa. Tentava falar com ela e ela não falava comigo. E naquela noite, quando nós fomos dormir, eu despertei com música muito alta. Ela tinha levado um rádio escondido para a missão. E tava aquela música assim estridente. Eu disse, sister, mas o que é isso? Ah, eu trouxe um rádio, mas é contra as regras. Bom, desligamos o rádio. Aí ela disse, não, é que eu tenho que escutar música porque eu tô com medo. Mas medo de quê? E ela não me disse. Desligamos o rádio, eu expliquei que eram regras da missão e fui dormir. E novamente estou dormindo, começo a ter um novo pesadelo. Mas nesse pesadelo eu acordei mais rápido. E quando eu acordei, do lado da minha cama, estava a minha companheira parada, olhando para mim. Ela tinha os olhos verdes, gente, e aquilo me fitando foi arrepiante. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Quando nós levantamos, fomos fazer o estudo juntos e fomos orar, inacreditavelmente, eu nunca vi aquilo na minha vida, as portas fechadas. E nós tivemos assim, enquanto orávamos, um vendaval. Começou a cair livros, as páginas voaram, nossa lâmpada queimou. Bom, para encurtar a história, o que é que a gente acabou, depois de muita conversa, depois de muitas situações, porque durante a semana nós temos muitos batismos marcados, tínhamos um planejamento com muitas famílias, todas as famílias caíram.
Às vezes eu estava andando com ela na rua, ela gritava, ele está chegando, e saía correndo desesperada, e eu também saía correndo. E a gente voltava para casa, e quando a gente voltava para casa, a casa escura, não tínhamos trocado as lâmpadas. Não, foi um verdadeiro, assim, filme de terror, né? E no final das contas, uma noite, quando nós começamos a novamente nos preparar para orar e tudo, e novamente aquela força muito grande dentro da nossa casa. E o que acontece é que saímos desesperados na rua, pensando quem a gente vai chamar, o bispo, a ajuda dos missionários. E nesse momento a gente encontra os missionários que, por acaso, tinham mudado o percurso e estavam passando perto da nossa casa. Então eles vieram na nossa casa para mais uma vez abençoar a nossa casa, para expulsar os espíritos malignos e tal. Mas foi uma experiência muito forte que me deixou muito marcada, porque nós éramos missionárias. Estávamos ali para pregar o Evangelho. E de repente, por que aconteceu tudo aquilo? Eu tive uma entrevista com o presidente e ficou muito marcado. Quando o presidente me falou sobre grandes momentos em que grandes coisas estavam prestes a acontecer, em que o espírito do mal esteve presente para atrapalhar. E eu fiquei ficou muito claro para mim de como essa força ela é real. Mas ficou muito claro também de como nós temos o poder sobre o Satanás. Primeira coisa, nós temos um corpo. E por termos um corpo físico, nós somos mais fortes que ele. Uma outra coisa, ele não tem poder sobre a nossa mente. Então ele não pode ler os nossos pensamentos. Então a nossa mente é muito poderosa quando nós exercitamos a fé, quando nós oramos mentalmente, quando nós cantamos hinos. Final das contas, o presidente fez toda uma reformulação, até da casa nós mudamos, porque nós morávamos eram 4 casas grudadas e nós éramos as únicas mulheres, e eram 4 casas que só viviam rapazes, tipo república. Então era comum estarem olhando para a gente, olhando as nossas roupas estendidas no varal, o muro do quintal era muito baixinho e a gente se deparava com eles. Então tinha muitas influências ali muito negativas. E ficou isso, né? Ficou isso dessa lição, de que essa força realmente existe, de que o Satanás está na Terra e de que ele vai nos tentar, que ele vai fazer com que a gente se desvie, ele vai usar todos esses artifícios, todas as artimanhas, e cabe a gente realmente decidir e focar no Senhor. E focar no Senhor. Eu sou grata por essa experiência que eu vivi, porque me ajudou a entender que essa força existe e às vezes a gente menospreza ou acha que não existe, mas existe o poder do mal. Mas que bom que existe o poder do Senhor e que bom que a gente tem uma sessão de doutrina e convênios para nos ajudar a reconhecer esse poder do mal. Então muitas vezes Satanás vai estar nos observando e muitas vezes nós vamos ser realmente tentados, como foi o próprio Salvador, como foi tantos profetas, né? Nós também seremos tentados. E aí nós precisamos fazer algumas coisas básicas na nossa vida, ter mais sintonia com o nosso Pai Celestial. Depois, conversando com aquela Ciste, eu acabei descobrindo que tinha algumas coisas de dignidade envolvida. A mãe dela recebia espírito, ela só tinha 1 ano de igreja, e ela veio com todas essas influências para a missão, e ela não falou com o líder, ela não contou para ninguém. E quando ela chegou no CTM e ela viu a minha foto, ela disse que claramente ela escutou a voz de Satanás dizendo: essa vai ser a sua desafiadora. Ela me tinha como uma inimiga. Ela não conseguia olhar para mim nos olhos. Então olha só, olha que experiência mais louca. Isso nós estamos falando de 2 missionárias que estão ali para pregar o Evangelho. E nós vivenciamos tudo isso. Eu jejuei praticamente todos os dias durante aquela semana na missão. Né? E nós precisamos realmente da ajuda do sacerdócio. O sacerdócio é o poder de Deus para agir em nome de Deus na terra, para expulsar aquelas influências da nossa casa. Né? E foi muito gratificante que depois disso eu fui transferida depois de algum tempo para outra área, nós mudamos de casa e as coisas começaram a fluir de novo. Então muitas vezes acontece a influência do Satanás também na nossa vida pessoal. Vai acontecer às vezes no nosso ambiente de trabalho, vai acontecer muitas vezes na nossa casa. Então nós precisamos estar muito atentos, nos apegar às Escrituras, nos apegar ao jejum, à oração, a reconhecer
né, quando esse poder do mal tenta se aproximar, e saber que nós temos o poder de Deus do nosso lado. Nós temos um Salvador que esmagou a serpente quando ele concluiu o seu sacrifício expiatório. Então, que nós possamos lembrar dessas coisas. Tem muita coisa interessante nessa sessão, porque ela fala sobre essa vida, que é a preparação para a nossa exaltação. Essas sessões falam sobre a importância da obediência. Se eu quero ser abençoado, eu preciso ser obediente. Ela vai falar sobre o casamento, a importância do casamento eterno, a importância dos selamentos. Vai falar também sobre o casamento plural, né, que ele só foi permitido em ocasiões que o Senhor ordenou e nenhuma outra mais. Então, são muitas doutrinas, muitas coisas, mas eu gostaria realmente de enfatizar sobre essa sessão 129. Essas chaves que o profeta Joseph teve todo o cuidado e recebeu através de revelação, para que nós possamos reconhecer esses espíritos malignos e não ser enganados, porque muitas vezes eles vão se passar por anjos de luz. O próprio Joseph teve visita do Satanás, tentando se passar por um anjo de luz. Então não nos deixemos enganar. Hoje, na sociedade moderna, o Satanás tem procurado, ele tem refinado as suas práticas. Não só no sentido de aparecer, mas através de ideologias. O Satanás, ele faz o bem parecer mal e o mal parecer bem. E muitas pessoas estão sendo enganadas, mesmo membros da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Então, para que não sejamos enganados, olhemos o que diz os profetas. Olhemos o que diz as Escrituras Sagradas. Estudemos o Vem e Segue-me. Gente, uma boa semana para vocês, que o Senhor nos abençoe, que tenhamos muita luz na nossa vida e somente o poder do nosso Salvador Jesus Cristo, esse poder que irradia o bem. Até mais.